Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Hoje nós vamos voltar a falar sobre música e temos aqui como convidado Felipe Marzulo, que é professor de piano e teclado. Tudo bem, Felipe? Muito prazer, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo jóia. Felipe veio contar um pouquinho aqui da trajetória dele pra gente, né? Ele que aí faz bastante sucesso com as aulas online, mas são aulas pessoais, particulares. Ele estava me contando aqui, eu achei assim, a estratégia que ele criou para ter sucesso e como professor de piano foi muito diferenciada. Queria te parabenizar aí pelo Imagina, sucesso que obrigado. você tem. Mas conta pra gente um pouquinho, Felipe, como é que começou assim? Na realidade, assim, a gente né, às vezes até por lenda, enfim, Uhum, entende que é todo professor de piano, começou na música de alguma forma, depois foi pro sim. piano. Como que foi essa sua trajetória para chegar até, né, a dar a aula de piano? Porque o piano é um instrumento tradicionalíssimo na Tradicionalíssimo, música, né? boa, Como que exatamente. foi isso? Como começou a tua história? Então, assim, eu comecei a estudar música, acho que motivado pelo gosto do instrumento, que é o que a grande maior parte das pessoas fazem, né? Acham um instrumento bonito e tal. Comecei a estudar, seguir, e até que chegou um ponto, aí quando eu tava lá por volta do colegial, que eu queria. Eu tava meio indeciso sobre o que fazer profissionalmente, e aí falei, putz, estou gostando muito disso daqui, então vou tentar seguir essa carreira. Claro, com muitas dúvidas na cabeça, né? Socialmente falando, a gente, como músico, é quase que condicionado à ideia de que nós estamos fadados a passar fome, né? Então, viver de arte no Brasil, que aquela história toda é muito Viver de arte, eu difícil, acho né? que de uma forma geral, né? Por isso que eu falo arte mesmo, né? É, Porque não é só o piano, não é só a música, é é. de uma forma geral. O artista não é valorizado no Brasil. E isso não é mentira. É importante dizer que isso não é mentira. E que não é fácil mesmo, né? O problema é quando a gente chega ao ponto de desistir da carreira, desistir daquilo que a gente gosta, do nosso sonho, baseado em crenças populares ou porque as carreiras são difíceis. Tantas carreiras são difíceis por aí, nem tanto, e mesmo assim tem pessoas se dando muito bem com elas. Bom, eu entrei na faculdade de música, que eu pensei, bom, um jeito de eu me profissionalizar ainda mais seria fazer um curso acadêmico, curso superior. E uma vantagem que eu vejo no nosso sistema musical, eu já estudava piano há mais ou menos uns 4, 5 anos antes de entrar na faculdade, é que você consegue dar aula de um jeito um pouco amador, mesmo antes de terminar a faculdade, né? Então, tem muitas profissões que você precisa do diploma para poder atuar. Não é o meu caso, não é o caso da música. Então, eu comecei em 2005 dando aula numa escolinha de bairro, aqui mesmo, porque eu sou aqui do bairro da Zona Sul, né? Com a ideia de tentar ganhar algum dinheiro para, sei lá, pagar alguma coisa de fim de semana, para pagar meu McDonald's, sabe? Qualquer coisa assim, né? Quando tem que pedir dinheiro para minha mãe, alguma coisa assim. Então, foi assim que eu comecei a dar aula. E aí, se tem uma outra questão que pelo menos pegou para mim, e eu sei que não é para todo mundo, mas muitas pessoas na música pegam, que é a questão de dar aula em si. Então, durante o período que eu fiquei na faculdade, de 2005 até 2008, e a minha especialização era piano, na faculdade de piano popular, eu carregava uma crença de que dar aula era como se fosse um subproduto da música. Tá. Como se fosse algo não glamuroso, entende? Claro que tinha muita vaidade nessas coisas todas, mas muitas vezes o meio acadêmico alimenta esse tipo de coisa. Ah, professor que dá aula em escolinha, professor que tá não sei o quê. Ah, você tá dando aula porque você não conseguiu fazer aquilo que você tanto queria, você entendeu? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Essas coisas assim que foram muito ruins. Eu acreditei demais nessas histórias. E durante muitos anos eu fui seguindo dando aula sem necessariamente assumir essa parte da minha profissão e tendo o sonho de fazer outras coisas que naquele primeiro momento eu até gostava um pouco mais, mas por mais que essas coisas dessem certo ou não, as aulas continuavam pagando as minhas contas, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui me filiando a algumas outras escolas, que é assim que normalmente os professores de música começam, né? Eles vão procurar escolas. As escolas têm algumas facilidades, que é o fato deles trazerem os alunos para os professores, né? Então, você é contratado por uma escola e aí ela fala assim, ó, eu tenho aqui 5 alunos de piano, numa segunda-feira à tarde eu vou tentar colocá-los um do lado do outro, e aí você vem aqui numa tarde só e dá todas essas aulas. E aí o professor, ele não precisa se preocupar com a captação do cliente, ele não precisa se preocupar com o pagamento do cliente, né? Se esse cliente está Uhum. pagando certinho ou não, tá? Embora se ele não pagar certo, o professor também não recebe, então é uma preocupação mais ou menos. Mas não é você que vai fazer esse intermédio, não é você que vai cobrar, né? Eu Tá. tô falando isso porque muitos colegas meus disseram que essa parte acho horrível da profissão, tem que cobrar os alunos, coisas assim, tá? Só que tem um custo, né? Então, você, como dando aula numa escola, você recebe valores assim próximos a 10, 15% do que você receberia numa aula particular.
Nossa. 10, 15%, assim, pra você ter uma É ideia. uma diferença grande, né? É uma diferença bem grande mesmo. Bem grande mesmo. Então, enquanto você tem, assim, bons profissionais hoje, eles vão estar cobrando aí uma média de 800, 900 reais um mês, por exemplo, que dá uma média de uns 200 reais por aula, aproximadamente. Né? Quando eu comecei a dar aula, tudo bem que foi em 2005, 2007, isso, o dinheiro tinha outro valor. Mas eu recebi em torno de 45 a 50 reais por mês por aluno. Nossa, Então, realmente uma é bem diferença diferente. muito Né? grande. Mesmo que se a gente for reajustar, vamos supor que esteja dobrando, né? A gente está falando aí de aproximadamente 20%, assim, do valor que um professor particular recebe, né? Então, é o preço que a escola... E não é que a escola é gananciosa, né? É que a escola, às vezes, ela está inserida dentro de um sistema que ela não consegue cobrar mais, ou que os donos não têm as estratégias de marketing corretas para fazer com que o trabalho dele seja valorizado a ponto dele cobrar um valor justo. Fora o custo operacional de você ter ali a escola. Exato. E pessoas trabalhando e Exatamente. tudo isso, né? Aí você vai ver, a mensalidade do dono dessa escola é baixa. Tá. Às vezes o cara tá... Não é que o cara tá cobrando R$1.000 e tá te passando 100. O cara tá cobrando 300 e tá te passando 100. Então, ele também tá com dificuldade. Entende? Então, não foi isso, né? Mas aí teve um ponto muito legal que aconteceu em 2010, que eu tava dando aula numa escola lá na Zona Leste, e aí um aluno que faltou, aí tava um papo eu, o dono, a dona, essas coisas, e aí o dono me contou que ele conheceu uma professora de piano, uma senhorinha, que ela dava aula para alguns bairros ricos do Morumbi, né, lá em São Paulo, e aí ela cobrava R$400 por mês para dar aula de piano. E ela tinha vários alunos e tal, e eu falei assim, não acredito. Eu falei assim, cara, se eu tiver... Pô, eu ganhava naquela época, acho que em torno de uns R$650 por mês. Isso eu já tinha saído da faculdade. Já tinha saído da faculdade, tava ganhando R$650 por mês. Aí eu falava assim, pô, se ela tem 10 alunos a R$400, vai dar 4.000. Putz. Imagina, eu trabalho em 2 dias, segunda e terça, dou 10 aulas, o resto fico jogando PlayStation. É o sonho da minha vida, você entende? Tá fechado. Só que no momento possível, em que... né? É possível, né? No momento em que no momento em que eu comento isso com o dono da escola, ele devolve pra mim dizendo assim, desista disso daí. Porque, na verdade, o que ela conseguiu foi um esquema muito difícil, onde ela conseguiu entrar numa sociedade que é impossível de entrar. Tem como, assim. Ela conseguiu um esquema, ela tem contato com essa galera rica aí e tal, né? E aí aconteceu uma coisa muito ruim, Sara. Eu, infelizmente, acreditei no que ele falou. E aí eu fiquei durante muitos anos acreditando que não dava para você cobrar o valor justo por uma aula, por uma pessoa que estudou quase 10 anos para poder dar aula de piano. E tanto é que eu fui tentar encontrar outras formas de ganhar dinheiro. Saiu da área da música. Fui vender Herbalife. Nossa. Fui, sim, não menosprezando, pelo amor de não, Deus. mas não é digo isso. assim, sair mas, da fazer área coisa nada a que ver. Que você se formou para poder Exatamente. tentar outros meios, porque né? eu comecei a acreditar, de fato, de que não tem como você sobreviver de uma forma decente com música e coisas assim, né? E aí a sorte é que eu quebrei em todas as minhas tentativas. Ainda bem. E voltou pro piano. E aí eu nunca deixei de dar aula, mesmo quando eu tava vendendo os Mas shakes. tinha ainda aqueles alunos, né? Tinha, sempre outro. tinha. E no final do mês, eram eles que continuavam pagando as minhas contas. Olha a ironia, você entende? Então, isso foi um choque muito grande. E, assim, eu tive que fazer um trabalho de terapia mesmo, assim. De poder encontrar uma identidade que seja um pouco mais legítima aquilo que, de fato, está acontecendo na minha vida. E aí, com o passar do tempo, eu resolvi assumir de verdade aquilo que eu gosto e aquilo que eu sou bom em fazer, que é dar aula. Então, e é interessante porque, que nem você falou, de fato tem essa coisa, né? O cara vai pra faculdade de música, ele vai ser músico, ele tem que ser músico, ele tem que tocar, vai, né? Tipo, é a coisa do artista e do professor. E na realidade não é isso, já passou a primeira batalha que você teve que lidar com essa coisa da terapia é essa, né? Entender que você não precisa, tocar num bar, não, você pode ser professor e ser feliz sendo professor. Aí tem um outro ponto que é interessante, tipo, o piano, por si, ele já é um instrumento caro, Sim. né? Então as pessoas, eu não sei se isso é fato, você vai poder me explicar melhor, mas assim, as pessoas que procuram uma aula de piano, elas têm um poder aquisitivo maior, ele é um instrumento que, por ser menos acessível, você alcança, por exemplo, um nicho da sociedade que tem interesse em aulas de piano, que tem um poder aquisitivo melhor para poder pagar uma aula melhor ou não, ou tem uma diferenciação em relação a isso. Porque, tipo, que nessa professora que estava contando, né, ela pegava os alunos ali, 10 alunos naqueles bairros mais abastados. Com certeza.
E ali existe as pessoas que querem, que colocam seus filhos para aprender piano, e que é, de repente, uma realidade diferente da maioria, né? Então, isso dá um diferencial também? O público que atende, o público que procura? Muito boa essa pergunta, né? Porque é o seguinte, a gente pode falar de... São 2 pontos que você trouxe que são muito importantes. O primeiro deles é... O piano, ele é o piano acústico, ele é um instrumento caro. Mas quem precisa de um piano acústico para aprender? Ninguém. Tá. Então, você consegue, com teclados ou pianos digitais, aprender. Pelo menos é isso que eu passo para os meus alunos. Porque, assim, a minha especialização como professor, porque como professor você também tem as especializações. A minha especialização é dar aula para pessoas que não querem ser profissionais. E eu sou ainda mais especialista em dar aula para pessoas que não têm tempo. Então, eu tenho uns médicos que fazem aula comigo que o cara vem de 30 horas de plantão fazer aula. O cara não tem tempo pra nada. Tem o pessoal que trabalha no mercado financeiro que não tem tempo pra nada. Advogado que não tem tempo. Quando a pessoa fala, não tenho tempo, eu falo, ótimo, estou na minha zona de conforto. No bom sentido. Porque desses últimos... Eu dou aula há 19 anos, né? Esses últimos 19 anos é o público que eu mais tenho investido em adquirir novas técnicas para fazer com que essas pessoas otimizem o tempo de aula, porque isso é muito importante para quem tem pouco tempo. Otimizar o tempo de aula é fundamental. Então, o que eu faço? Eu crio uma metodologia completamente exclusiva para cada uma dessas pessoas. Então, eu estou com 57 alunos, são 57 formas diferentes de aprender a tocar esse instrumento. E aí, a partir dessa metodologia, a gente vai ter um sistema de aula muito diferente. E depois, as lições de casa vão ser muito personalizadas para que você se sinta motivada, mas também se sinta desafiada, porque o instrumento traz isso. Só que todo esse processo, né, se a gente for avaliar, ele é um processo que, infelizmente, na nossa sociedade, ele é para poucos mesmo. Porque a nossa sociedade, a gente vive num país que, infelizmente, as pessoas não têm condição de fazer coisas que são muito mais importantes do que a aula de música. E é uma pena mesmo. Só que a aula de piano, a aula de música, ela pode entrar em outras áreas em que autônomos também são contratados. Por exemplo, são todas as pessoas que conseguem contratar um personal trainer para ir treinar com elas na academia? Não. Né? E a gente sabe da importância desses profissionais, que estão ali do lado, que fazem com que você faça os exercícios de uma forma muito melhor, que te trazem muito mais foco, né? Mas uma pessoa precisa de um personal para ir treinar? Não, ela pode ir lá treinar sozinha. Assim como o teclado e o piano também pode acontecer. Desses alunos todos que eu comentei, eu tenho, desses 57, eu tenho 4 ou 5 que tem piano acústico. O resto tem piano digital e teclado. Um teclado, para quem está começando, ele vai estar custando aí, o mais básico de todos, que tem os pré-requisitos que eu considero ideal, uma média de uns R$ 1.300. Então, o maior desafio, na minha opinião, para quem está querendo aprender de verdade, é você não só ter um instrumento, mas é você encontrar um profissional que te leve por um caminho que você consiga se sentir abraçado, você entende? Porque a vida da gente, eu tô falando para quem não quer seguir carreira profissional. Quem quer seguir carreira profissional, a conversa é outra. Você vai ser pressionado de todas as formas e tem que ser feito assim. Você que tem uma vida corrida, puxada, né? Você que me contou que faz maratona, por exemplo, você tem tua rotina de treino, além da própria rotina profissional. Não dá para quando você for fazer aula de piano e falar, Felipe, não pude estudar essa semana, eu virar pra você e falar assim, poxa, desse jeito não vai dar. Não, você nunca vai escutar isso de mim, você entende? Primeiro que eu não tenho o direito de saber qual que é a coisa mais importante que você fez durante essa semana. Eu não sei exatamente quais foram os perrengues que você passou. Só porque você não compartilhou comigo, não significa que você não os teve. E segundo, que a ideia pra gente se manter motivado é o que a gente pode fazer daqui pra frente. E não ficar se lamentando com aquilo que a gente não pôde fazer. Então vem pra aula, vamos fazer os exercícios, vai dar certo. Eu garanto pra você que você vai sair melhor do que você entrou. Com esse princípio básico, a gente consegue fazer com que pessoas que o método tradicional diria que nunca aprenderiam a tocar piano, essas pessoas conseguem tocar suas músicas, sempre músicas que gostam, conseguem ter uma relação muito positiva com o instrumento e fazem desse instrumento, inclusive, uma válvula de escape desse dia a dia corrido. Uma válvula de escape, eu acho que você falou a coisa correta, principalmente até você ter falado. Eu me especializei nisso, em pessoas que não têm tempo, né? Essa formatação da sua aula. Porque normalmente as pessoas que não têm tempo, que trabalham demais, profissionais liberais, que precisa de um método, não dá para seguir aquele método tradicional. Exato. E ele vai usar não só a arte, mas como o esporte, mas a arte, a música, como válvula de escape. Exatamente. Então o cara não quer chegar ali e ser pressionado. Exatamente. Tipo, faça isso, faça aquilo. Tem que fazer esse treino.
treino, esse exercício. Não! Exatamente. Ele quer usar aquilo como uma válvula de escape e aprender. E quanto mais a aula é produtiva e ele aprende... Olha, eu já tô falando como você... Não, mas você está falando muito perfeitinho, Mas é isso. Mas se essa aula for produtiva e ali ele aprende, ele tira algo daquilo, o próprio desenvolvimento dele na aula vai fazer com que ele faça mais, com que ele tenha mais vontade de, nos tempos livres dele, na casa dele, sentar e tocar, independente de estar na aula. Então, eu acho que é um pouco isso. O método faz toda a diferença. Exatamente. Né? Faz com que a pessoa queira fazer mais e se dedique mais. Então, tem que ter. E é essa a questão. Hoje a gente vive num mundo que todo mundo não tem tempo para nada. É. Os profissionais liberais não têm tempo para nada. Exatamente. Né? Então, não é diferente de você colocar uma criança numa aula de piano. Você está lidando com outro público. Exato. E tem que ser um método diferente mesmo, né? Exatamente. É aquela metáfora que a gente estava falando antes de entrar aqui, né? Se você fosse entrar numa floresta, você prefere comprar a melhor faca do mundo e contratar um guia que está começando agora, um guia bem baratinho, modesto, ou você prefere ir com uma faca comum e contratar o melhor guia possível para atravessar essa floresta? Então essa é a coisa mais importante. Não é só a questão da qualidade do professor, mas é a qualidade da experiência que ele tem, especificamente falando sobre o meu caso. 19 anos dando aula para quem não quer ser profissional, eu tenho muitas ferramentas para trabalhar com as pessoas em todos os contextos de tempo possível que elas tenham disponíveis durante a semana. Então, essas ferramentas todas fazem com que elas passem por essa floresta de uma forma muito melhor e que elas consigam curtir o que há de melhor dentro dessa floresta. Porque o que acontece, quando a gente vai para um profissional que não tem a capacidade de oferecer aquilo que a gente procura, acontece uma coisa que para mim é uma tragédia. A pessoa, na maioria das vezes, ela não vira e fala assim, acho que esse professor não é bom pra mim. Ela fala assim, eu que não sou boa pro piano. Não existe isso, Sara. Não existe isso. E isso é um dos maiores conflitos que eu tenho com as pessoas que estão começando ou que têm vontade de começar e ainda não começaram. Elas vêm, porque TikTok, Instagram, YouTube, você vê todos os profissionais possíveis tocando piano, todas as músicas que você possa imaginar. Aí você vê um cara tocando aquela música da Disney que você adora. Aí o cara tá tocando de um jeito incrível, você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso, sendo que eu trabalho 50 horas por semana? Então, quando a gente vê essas pessoas tocando nas redes sociais, a gente sempre vê os profissionais. Só que entre o zero, o momento que nós estamos agora, e esse profissional, tem um monte de coisa legal pra gente fazer. Você não precisa tocar igual esse cara. Possivelmente você não vai tocar igual esse cara, que ficou durante 10 anos tocando 5, 6 horas por dia. Mas não significa que você não consiga se divertir muito tocando aquela música da Disney numa versão muito mais simplificada no instrumento que você acha lindo. Então a ideia, pelo menos a minha ideia, é tentar simplificar as coisas, entende? Porque o piano, como é um instrumento sofisticado, a gente começou a conversa assim, ele parte da ideia de que existe, não, você precisa ter um dom. Você não precisa ter dom nenhum. Quem precisa ter dom é quem é profissional, entendeu? Uhum. E mesmo assim tem profissional que não tem dom. Eu não tenho dom nenhum, não venho de família de músico, tinha dificuldade de bater palma junto com música antes de aprender a tocar piano, sabe? Era nesse nível. E mesmo sem dom você consegue por causa do trabalho, mas essa história é para profissional. Qualquer pessoa consegue aprender a tocar piano. Algumas pessoas vão mais rápidas, outras mais devagar, porque às vezes a pessoa entendeu mais rapidinho isso, né? O importante é a gente estar dentro de um processo de crescimento em que a pessoa se sinta estimulada e motivada, porque está tocando uma música que gosta, dentro de um sistema que ela sente que é feita para ela. E também se sinta desafiada, porque também o desafio faz parte, é o desafio que faz com que a gente melhore a nossa cabeça. A música tem essa capacidade de trazer o bem-estar mental de várias formas. Alguns a gente já comentou, tem inclusive pesquisas que falam dos bem-estares neurológicos a longo prazo, da leitura de partitura, prevenção de doenças neurológicas e tudo mais. Então, o desafio é importante, só que é o desafio legal de fazer, sabe? Pô, você corre maratona, você sabe. Entendeu? Você não começou correndo 21. Nossa, Você começou correndo 5, sei lá, 6, 7, entendeu? O que te fez continuar? É porque o 5 foi legal, então vamos pro próximo. Agora, os 5 primeiros é terrível quando Exato. você começa. Aí você começa a correr 7, aí você começa a evoluir mais um pouquinho. E é isso também na música. Aí você tem um professor bacana que fala assim, ó, Sara, você tentou correr 6 e você sentiu dor, você quebrou. Então, calma, faz parte. Todo mundo que tá começando passa por isso. Em vez de você achar que você é uma porcaria, porque a sua perna não funciona, a metáfora com os esportes, ela é completamente perfeita. Por isso que eu gosto tanto de esporte, né? E pratico e tudo mais. Mas, muitas vezes, eu falo isso com os meus alunos. Falo, ó, gente, para pra pensar. É que nem a gente querer correr. Ó, vou começar a correr agora. Aí você vê o keniano fazendo uma maratona de 42 e 2 horas e você fala, eu não vou conseguir chegar. Lógico que não vai. Mas quem disse que precisa?
Entende? A gente consegue se divertir com muito menos. Se diverte mesmo, Não, viu? e esse paralelo é fantástico, porque quando você começa a correr, você entende que você não precisa chegar em primeiro. Você tá ali porque, né? Inclusive, até essa coisa, né? Que às vezes tem muito no esporte, preocupação com o pace, né? Com o ritmo que você faz. Meu, a primeira coisa que eu pergunto pra uma pessoa quando faz a prova é se divertiu. Com Entendeu? certeza. Então não interessa em quanto tempo você fez. Se você tava procurando tempo, e aí, foi dentro do tempo que você quis? Porque às vezes a gente pode fazer sem pensar nisso. Sem E no dúvida. piano também. Às vezes você tá tocando aquela música do Ed Sheeran, que você tanto adora, e claro que tem gente tocando melhor que você, mas na hora que você chega do trabalho e você toca aquele ré maior, e aí você lembra da música, de repente essa música te traz sentimentos nostálgicos. Essa sensação, que não é na aula, é fora da aula, você coloca teu fonezinho e você tá sozinho, essa sensação é impagável. E é em cima dessa sensação que a gente tem que ir atrás. Por isso que com os alunos eu sempre trabalho músicas que eles adoram. E isso é uma coisa que eu nunca abro mão. Nem que eu tenha que ficar 1 hora para decidir uma música com um aluno. Você só vai tocar a música que você realmente gosta. Não é aquela que você gosta mais ou menos. Que você realmente gosta. Você vai ficar 2 meses, 3 meses com ela, tem que ser uma música que te dá um estímulo quando você chegar no trabalho cansada para poder tocar. Entendeu? E tem isso também, tipo, o aluno vai começar a fazer uma aula com você, ó, eu já tô fazendo uma pesquisa aqui. Não, vamos nessa. Essas perguntas O são aluno, ótimas. o aluno quer fazer, vamos lá, eu quero fazer aula contigo. Aí eu chego pra você e falo, Felipe, eu gosto de tocar tal música. Perfeito. Eu posso começar aprendendo essa música? Você me dá, ou você acha que é muito evoluído? Você consegue me dar umas Nossa, dicas essa pergunta pra é muito tirar boa. umas notinhas, assim, porque é uma música que, pra mim, sabe, me traz uma nostalgia. Você consegue me dar uma aula pra eu aprender essa música? Perfeito. Essa pergunta é muito boa porque ela é muito comum para as pessoas que estão começando. É claro que se você me apresentar uma música, a gente corre o risco de você conseguir encontrar versões mais facilitadas, versões para o nível que você é iniciante, ou não. O que a gente normalmente faz é o seguinte com os alunos. Eu faço, antes de começar as aulas, eu faço uma entrevista, eu vou atrás do repertório que ele gosta. E aí a gente vai passar, normalmente quando a pessoa que está começando do zero, ela precisa de um pouquinho de teoria para aprender a ler partitura, básico, coisa de 4 horinhas de teoria, e a gente entra no repertório. Quando a gente entrar nesse repertório, eu vou pedir, vamos supor que seja você, Sara, eu preciso que você mande para mim 5 músicas que você gosta muito. Tá. Não são músicas que você só gosta, 5 músicas que você gosta muito, tá bom? Você vai mandar para mim, e aí eu assino alguns sites que tem partituras de vários níveis diferentes. Tá. Então, eu faço a última peneira. Você faz a primeira. Então, você vai mandar essas 5. Essas 5 você gosta de forma igual? Nossa, adoro todas elas. Ótimo. Então, aí eu vou pesquisar na internet. Qual a primeira a trabalhar? Qual a primeira para que Entendi. você consiga se sentir bem fazendo. Porque se a gente entrar num desafio muito grande, vai entrar naqueles pensamentos que não são muito positivos também. Eu que não eu consigo, nossa, tá difícil. Não é para mim, entendeu? Coisas assim. Então, tem que sempre acertar esse repertório. E isso é uma linha bem tênue, né? E aí, os 19 anos dando aula ajuda muito nesse sentido, né? Mas há riscos do profissional, inclusive da gente errar mesmo, da gente acabar passando uma música e o aluno se sentir, achar que tá muito difícil e tal, pode acontecer, mas quando você tem muita experiência, normalmente isso não acontece. E aí a gente, selecionei essa aqui, vamos supor, você falou Yesterday dos Beatles, uma música que eu adoro, excelente. Então eu peguei uma partitura que tá no seu nível, e aí você vai começar a tocar ela. Só que eu seleciono as outras 4. Inclusive, às vezes, até passo uma linha do tempo pra você. A gente vai começar com Yesterday, depois a gente vai pra essa daqui, depois a gente vai pra essa daqui. Essa daqui vai ficar por último, porque ela tem esse elemento que a gente vai aprender com as outras 4. Entendeu? E aí, isso é outra coisa, né? Sistema ajuda muitas pessoas a se imaginarem futuramente. Então, a gente tem um planejamento do Yesterday de 2 a 3 meses. Então, se você tá começando agora no mês de agosto, então a gente vai chegar no final do ano tocando mais ou menos 2 músicas. O que você acha? Acho muito, acho pouco. Você quer mais? Então, precisa aumentar um pouquinho a quantidade de estudos durante a semana, ou a frequência das aulas, coisas assim. Né? Mas a média dos meus alunos é de 2 a 3 meses por E mês. esse método também, tipo, olha, eu tenho ali 5 músicas, então vamos começar com essa, acaba se tornando também o desafio e o incentivo, porque o aluno, ele fala assim, mas eu quero aquela ali, Exatamente. mas eu preciso, então ele vai se esforçar, porque ele quer chegar naquele objetivo. E aí tem o projeto muito específico, que é o seguinte, já aconteceu comigo, de um indivíduo chegar pra mim e falar assim, tem uma música do Ludovico Einaudi, sei lá, que é um pianista italiano, que a galera gosta bastante, que eu tenho o sonho de tocar. Tipo, um sonho, se eu tocar isso aqui, eu vou me achar o cara mais incrível do mundo. Bom, então tá bom, fulano, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma escada pra chegar lá, porque não dá pra começar com ela, tá? Então, aí tem esse projeto, que é um projeto mais a médio prazo, e aí eu dou uma estimativa. A gente vai chegar em 2 anos, aproximadamente, tá? Então, só que a escada pra chegar também é recheada de músicas que ele adora.
Tá. Entendeu? E eu vou explicando, ó, a gente vai tocar essa daqui porque vai desenvolver essa habilidade que vai ser usada lá naquela música que você falou. A próxima vai ser usada aqui. E aí eu vou criando a metodologia, porque, como Tá. eu digo, é um método para cada um dos alunos mesmo. Então você precisa entender que tudo que está sendo pensado é exclusivamente para você e não mais para outra pessoa, entende? Quando isso ficar claro e você se sente realmente abraçada nesse projeto, você normalmente é capaz de passar por esse desafio e chegar no teu objetivo E o final. que eu achei bacana também, porque que você estava explicando, né? As suas aulas são online. É, E não, gente, e o Felipe ele criou toda uma estrutura lá no estúdio dele, montou um estúdio que a câmera pega em cima. Ele estava me explicando aqui que, olha, você exatamente. tem muito mais visão e muito mais proximidade ali do que se fosse uma aula, né, pessoal mesmo, Exato, né? exato. Como que foi É, isso? isso foi um outro marco, né? Essa foi uma outra história, porque o que aconteceu? Eu comecei em 2005, como eu falei, e aí eu comecei a dar... a última escola que eu trabalhei foi em 2011, 12, foi em 2012. E aí eu entrei numa outra área da música que eu queria também poder explorar, que é a área de trilha sonora, trabalhei como compositor de trilha sonora. Aí trabalhei durante um tempo, voltei a investir um pouco mais nas aulas, aí só em aulas particulares. Então, de 2013 a 2020, eram aulas sempre individuais, sempre trabalhei com aulas individuais, só que presenciais. Ou os alunos vinham até a minha casa, ou eu ia até a casa deles. Só que veio a pandemia, né? E aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas, porque tinha muita incerteza. Primeiro, de como que a gente ia atuar, e segundo, de quanto tempo o vírus ia ficar, quanto tempo a gente ia ficar nessa situação que foi horrível. Bom, o primeiro passo que eu pensei foi o seguinte, eu preciso desenvolver tecnologias. Naquela época eu estava com 35 alunos. Eu tinha 2 alunos online, porque eram pessoas que faziam presencial comigo, mas tiveram que se mudar. Mas queriam continuar porque gostavam do sistema. Mas até aí, com eles, era bem simples. A minha questão é, como é que eu faço para pegar os 35 que estão presenciais e passar para o online sem ter um tempo de transição para fazer isso? Porque eu não sei se você lembra, em março de 2020, de repente, no dia seguinte, ninguém mais saiu de casa. Ninguém mais saiu de casa. Foi Entendeu? muito rápido Muito tudo. rápido. Então não deu tempo para a gente poder falar, ó, nós vamos fazer uma aula presencial e uma aula online. Vamos fazer aqui para eu fazer essa transição com calma. Não deu tempo. Então eu comecei a trabalhar com uma tecnologia na época na minha casa e explicando para os alunos que eu estava estudando os melhores jeitos para poder fazer as aulas até que esse momento passe. Só que eu fui acrescentando tecnologia, acrescentando, e aí aconteceu um negócio muito curioso em maio de 2020, que muitas pessoas que não tiveram seus trabalhos prejudicados com a pandemia, apenas começaram a trabalhar em casa, começaram a se ver com mais tempo livre do que tinham antes, porque não tinha trânsito. Tá. E aí elas começaram a procurar aula de piano para desenvolver um hobby que sempre quiseram, mas achavam que não tinham tempo. Eu falo achavam, porque mesmo que você ache que você não tem tempo, Sempre tem a um gente jeito, dá... né? não, e com um método bom a gente consegue, tá? A gente consegue. Então, assim, teve uma procura muito grande para aulas online de piano nesse primeiro semestre. Eu já estava trabalhando com uma equipe, eu tenho uma equipe hoje um pouco mais robusta, mas eu já estava trabalhando com uma equipe de marketing bacana, e a gente conseguiu fazer um trabalho de captação muito legal dessas pessoas. E eu saí de 35 para 45 alunos em 2, 3 meses, rapidinho, assim, sabe? Mas a minha maior preocupação eram as pessoas que faziam aulas presenciais. Alguns estavam comigo há 5, 6, 7 anos. Bom, foi passando o tempo, eu fui acrescentando tecnologia, chegou um ponto que eu descobri que na minha casa não dava para crescer mais. E aí eu tomei uma decisão, eu tinha um terreno à disposição no lugar onde eu moro, e aí, junto com a minha esposa é arquiteta, a gente tomou a decisão de construir um estúdio, e ela idealizou o estúdio com todos os detalhes, e era um estúdio voltado para aulas online de piano. Não era um estúdio de gravação, não era um estúdio de... Não, era voltado para aulas online de piano. Então, já no projeto, a gente idealizou onde a posição das câmeras iria ficar, fazendo com que os alunos tivessem uma visão, que a minha ideia era fazer com que a visão fosse melhor do que se fossem aulas presenciais. Quando o estúdio ficou pronto, e a gente conseguiu instalar essas 4 câmeras, são 4 câmeras simultâneas, eu comecei a ouvir de feedback desses alunos que faziam presencial de que as aulas estavam funcionando melhor. Fora que a aula online, ela tem uma vantagem que eu acho muito legal, que é você, em vez de fazer uma aula de 1 hora, que era o que tinha quando era presencial, você pode fazer 2 aulas de 30. Para algumas pessoas faz muita diferença. Eu tinha uma aluna na época, que ela tinha 91 anos, Dona Maria Alice, que eu amo ela de paixão, inclusive, e ela dizia para mim que ela sentia dores nas pernas quando ela fazia aula de 1 hora. Só que ela nunca falou isso para mim na época da aula presencial, por uma questão de elegância. Quando a gente dividiu para 2 aulas de 30, e ela fazendo aula online, uma senhora de 91 anos, ela disse que foi muito melhor para ela, porque ela já não sentia mais dor. Você entende? Fora que outras pessoas falam, 30 minutos para mim é bacana, porque eu consigo ficar concentrado. Às vezes, eu tenho um aluno de 10, 11, 12 anos que prefere fazer 2 aulas de 30.
Às vezes é mais fácil de encaixar na rotina da pessoa. Às vezes eu tenho um aluno que tá com um bebê, entendeu? Eu falo assim, 30 minutos eu consigo parar e deixar meu filho. 1 hora é difícil, porque ele tá com 3 meses de idade, sabe? Coisas assim. Então, a questão da logística melhorou muito. Mas a tecnologia fez com que depois que a pandemia fosse embora e a gente fosse liberado para poder sair à vontade, ninguém mais foi buscar aula presencial, no meu caso. Então, essas pessoas continuaram fazendo aula online, estão comigo até hoje. E mesmo assim, pessoas que moram perto de mim, entende? Preferiram esse método até pela praticidade, por não ter que se deslocar, por tudo, né? A gente que mora em São Paulo, a gente sabe o quão complicado é você sair de um lugar para outro que tem 5 quilômetros e você faz em 30 minutos. Que você faz correndo mais rápido, né? É verdade. Do que de carro, dependendo do horário, né? Então, não, mas é interessante, assim, várias pessoas que eu entrevistei aqui no podcast tiveram uma mudança de cenário muito grande com a pandemia. E assim, mudanças de cenário para melhor, em que pese tudo que aconteceu, né, que foi algo assim grave e pessoas que, né, que se perderam entes queridos, mas eu percebi isso. Muitos assim tiveram uma visão diferenciada ali naquele momento e conseguiram enxergar uma mudança de panorama mundial e que as coisas iriam se desenvolver para um outro lado, que é essa questão do online, que foi mais ou menos o que eu estou vendo, assim, você está falando, eu estou enxergando isso. Tipo, ele viu ali uma oportunidade que isso ia se direcionar e deu certo, né? Então, é interessantíssimo como na crise, às vezes, tinha um ditado antigo que falava, na crise se criam fortunas, né? Mas assim, algumas pessoas que tiveram oportunidade, que tiveram visão de enxergar o que estava acontecendo, não só pelo lado negativo, mas como uma mudança de cenário mundial, uma mudança de comportamento da sociedade e como isso poderia se encaixar e sair na frente disso. Porque, tipo, você é o único que eu conheci, professor de piano, que conseguiu pensar dessa forma, criar um estúdio para criar uma metodologia, porque a tua aula não é uma aula gravada. Não. Ela é uma aula como se fosse presencial, mas ela é uma aula online, ele tete a tete, mas é online. Exato. Entendeu? E o que não quer dizer que daqui a pouco não apareçam outros que vão fazer a mesma coisa, mas você teve essa sacada. Não é? Não sei se eu tô falando besteira, não, mas é o que eu enxerguei, assim. Certinho. Foi muito desesperador, na verdade, né? Porque a gente não sabia o quantas pessoas iam aderir a essa ideia. Assim, foi um momento em que eu cheguei a questionar se eu consegui continuar, né, no momento da pandemia lá e tal. Mas no final as coisas deram certo e foram ótimas e foi bom para todo mundo hoje, né? Naquela época a minha agenda enchia com 37, né? A minha agenda hoje ela enche com 59, 60 e eu continuo trabalhando a mesma quantidade de horas, porque eu perdia muito tempo no trânsito. Sim. Né? Então, isso mesmo, que eu tô com 57 alunos hoje, então eu tenho mais umas 2, 3 vagas aproximadamente para poder encher a agenda. Então, eu consigo trabalhar isso, ainda assim manter a rotina de treino do triatlon, a rotina de todas as outras coisas que envolvem, e manter uma vida que eu considero saudável, mesmo trabalhando 60 horas, que é bastante. Eu sei que é bastante, tá? Mas aí eu faço por opção, né? Eu poderia diminuir, se eu quisesse, diminuir para 45, 50 e tal. Mas também é uma coisa que eu gosto e a galera tem curtido bastante. E aí, no estúdio, a gente foi adquirindo ainda novas tecnologias e também envolve adaptação minha, né, como profissional, e como fazer essas aulas serem ainda mais atrativas. E, enfim, minha aluna mais jovem hoje tem 10 anos de idade, né, é muito legal. A dona Maralice, que eu dei o exemplo, fez aula online durante um tempo aí, com 91, né, mas de todas as idades, assim, a única coisa que a pessoa precisa é de um celular. Porque, embora isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, eu tenho uma tecnologia imensa ali. Mas o que eu preciso fazer para fazer aula online? Um celular. Um celular apontando. Eu vou ensinar. Né? Para ter a conexão, para você me ver quando eu for explicar. E para apontar num ângulo correto enquanto você estiver tocando. Alguns alunos preferem entrar com 2 dispositivos, que fica mais legal. Então ele põe o celular de lado e põe um computador na frente, porque ele entra na mesma sala. E aí ele consegue me ver enquanto o celular está filmando ele tocando. E aí você tem uma visão, eu tenho uma visão completa de tudo que eu preciso e a gente consegue seguir. E outra vantagem também é que é um público que eu nem sabia que existia, são pessoas que moram fora do Brasil e que são brasileiros e que têm vontade de aprender a tocar um instrumento, mas querem ser alfabetizados musicalmente em português. Então, por exemplo, essa minha aluna mais jovem, de 10 anos, ela mora na Noruega. Nossa! Entendeu? Tem alguns alunos dos Estados Unidos, tem muitos alunos na Europa e já tive aluna da Austrália. Né? E que diferença faz? Nenhuma. Isso que é o mais legal. Né? Claro, tem a questão do fuso. A única coisa que a gente tem que adaptar. Mas tudo bem, eu dou aula das 7h30 da manhã às 10h30 da noite. Então, a da Austrália, que quer fazer aula às 9 horas da noite, é 9 horas da manhã para mim. Tá tudo certo.
né? Na Noruega, acho que são 5 horas para frente. Enfim, a gente consegue se ajustar de um jeito muito bacana e todo mundo consegue ter a mesma qualidade. A pessoa que está muito longe ou a pessoa que é minha vizinha. Não tem diferença nenhuma, Nenhuma, né? Diminuiu nenhuma. essas distâncias. Isso foi uma das vantagens que o estúdio trouxe também, porque como o estúdio ele tem essas câmeras, ele tem uma iluminação para cada uma dessas câmeras. Então isso faz com que eu mande para você uma quantidade baixa de dados na internet com uma resolução muito boa, com uma qualidade de imagem muito boa por causa da iluminação. Então a gente caprichou bem na iluminação, justamente para aí aquela pessoa que não tem a internet tão rápida. Se eu mandar 4 câmeras em HD, 4 imagens em HD para ele, assim, pode ser que eu sobrecarregue a internet dele. Então a gente diminui essa quantidade de dados, mas a imagem continua sendo muito boa justamente pela disposição que a gente criou. E assim, é o que você falou, como a sua aula também, ela tem isso da agenda, né? Você estava colocando, eu tenho uma capacidade para 60 alunos. Então, quer dizer, gente, tem que correr, porque só tem 3 vagas lá. É verdade, é verdade. Só tem 3 vagas. Mas o método é muito bom. E passa pela sua cabeça, que nem a gente conversou até um pouco sobre isso antes, né? Não, eu gosto do que eu tô fazendo, tal, né? Dessa forma. E essa questão também do curso gravado e tudo. Mas, assim, você tem um espaço legal lá. O que você pensa, assim, para crescer? Eu digo assim, de repente ter outros profissionais, que você treine esses profissionais para seguir o seu método, né? Porque você criou um método, né? A aula gravada não é tão legal? Tem alguma ideia, assim? Porque, e as pessoas que querem fazer aula com você e não vão poder porque você só tem mais 3 vagas, como ficam? Exatamente, esse é um grande ponto, assim, porque foi um conflito nesses últimos anos, porque a gente ouve muito no sistema que a gente vive, essa coisa de que você nunca... Você não pode ficar conformado com seus resultados, você tem que sempre procurar crescer. E eu sempre, quando eu alcançava um estágio, eu falava, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a me desconstruir, a tentar tirar algumas crenças que às vezes não eram nem minhas. E aí eu parei pra pensar e falei assim, nem sempre eu tenho que pensar qual que é o próximo passo, sabe? Às vezes a gente pode estar feliz com o resultado que a gente tem e isso também faz parte de um processo bacana, assim, sabe? Eu via isso, quando eu me olhava no espelho com esse tipo de sensação, eu me criticava muito, achando que, zona de conforto, coisas assim. Gente, em muitos dos casos, a zona de conforto é maravilhosa, entende? E muitas vezes a gente busca essa zona de conforto, e aí negá-la quando você alcança uma, é algo que pode parecer contraditório. Também, né? Então, eu tô numa fase em que, assim, o jeito com que eu tô trabalhando com os alunos tá muito bacana, eu gosto muito do resultado que eu tenho com eles. Eu gosto da minha rotina de trabalho. E eu gosto da possibilidade de fazer outras coisas, né? Como eu te falei antes, eu estou no triatlon e tal, entrei há aproximadamente 1 ano. Eu tenho uma rotina de 10 a 12 horas de treino por semana. Então, se eu falar assim, então, será que vale a pena gravar um curso? Bom, eu tenho alguns conflitos, né? O primeiro deles é o seguinte, eu sempre trabalhei há 19 anos criando uma metodologia para cada um dos meus alunos. Então, criar um curso seria contraditório. Sim. Então, eu teria que criar uma metodologia nova que eu acho que funciona para a maioria das pessoas. Sendo que eu, quando vou apresentar o meu trabalho, digo, o que você vai ter comigo é exatamente o contrário. Exclusividade, né? Exato. Porque você não tem tempo, você não adianta pegar um sistema... E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu comprei o curso de fulano, assisti 3 aulas, depois não assisti mais. Por quê? Porque é frio, entende? E treinar, por exemplo, outros profissionais? Eu vou chegar aí, bom ponto também. Aí chegou um certo ponto em que eu cheguei a pensar em treinar outros profissionais para fazer, aí tem outros problemas. O primeiro deles, o meu jeito de trabalhar é muito personalizado e fazer esse tipo de treinamento é algo que não tá muito na minha mão mesmo, assim, sabe? E aí entra a questão do tempo para poder fazer esse tipo de coisa. Se eu tô com 60 horas de trabalho por semana e mais 10, 12 horas de treino, a gente tá falando de 72 horas por semana. Então, eu tenho que tirar alguma coisa para poder fazer isso aí. Como eu tô feliz com o resultado e com tudo que tá acontecendo, seria contraditório também nesse sentido. Então, tá muito legal do jeito que tá. E aí, qualquer coisa que eu tenho que tirar, tanto da minha rotina de treino de esporte, quanto da minha vida pessoal, quanto da minha vida profissional, seria uma coisa que não seria tão bacana, entendeu? Então... Isso eu chamo de amadurecimento. Quando você chega num estágio, você fala,
tá bom, é aqui que eu queria. É, né? pode ser que eu mude, Pode inclusive, ser que né? a Porque a gente mudança faz faz parte, parte. né? É saudável isso, Mas né? hoje Hoje tá dessa. ótimo. Então, gente, tem que correr. Isso aí, muito bom. Felipe, muito bom falar Imagina. contigo. Espero que você volte aqui pra gente continuar, porque tem muita história Tem muita aí. história. A gente conversou um pouquinho antes até do programa e é muita história mesmo. É Uhum. muito legal que as pessoas enxerguem isso, essa diferença, né, do professor e do que vai lá tocar. É um exemplo não só para quem quer, na realidade, começar a tocar, mas para aqueles também que são da música, que às vezes criam expectativas que não são nem deles. Não é verdade? Exatamente. Bom ponto esse, Sara. Isso aí, gente. Isso aí. Então é isso, Muito obrigada, obrigado, viu? foi um prazer, viu? Prazer enorme. E vamos finalizando por aqui mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse, para conhecer profissionais aí como o Felipe, saber onde encontra, né? Se você quer fazer aula de piano, o que for, vamos lá. E clique no sininho aí também para receber novas notificações.